Senhor Presidente, não quero ser puta. Senhor Presidente, é para eu virar puta. As mulheres angolanas estão com medo, estão com muito medo, porque elas estão a ver cada vez mais mulheres angolanas a juntarem-se à prostituição, a não ter outra escolha senão mesmo a prostituição. E quando as mulheres despertam, o país claramente para, e é muito perigoso quando as mulheres despertam para questões cívicas, para questões de política. Também falaremos aqui sobre os manifestantes, não é? Ou seja, os estudantes angolanos que expulsaram, olha lá, os militantes de Brajá que apareceram nas manifestações com cartazes, não é? Mas com as cores do partido. Brajá foi horrível. Hoje não. É a palavra Brajá, hoje não. Brajá hoje é Brajá. Não, mano. Nós já falamos, Vamos tomar essa merda aí. não queremos aproveitamento político, não queremos. Já? Façam isso. Isso aqui é a sociedade civil. Isso é o MEIA. A única bandeira que tem que estar aqui levantada é do MEIA e ponto final. Já? A sociedade veio, a sociedade civil veio com o MEIA. Fizeram bem, fizeram mal? Qual é a tua opinião em relação a isso? Antes de pedir, meu chefe, por favor, fazer like neste vídeo, subscreva no canal, ative as suas notificações para não perderes o próximo vídeo. Faça like, meu chefe, partilha, ok? É importante partilhar porque estamos aqui a falar de assuntos que interessam a todos, mesmo aqueles homens que ficaram em casa e as suas mulheres foram a manifestações, esses homens que já estão mesmo. Se a tua mulher vai a manifestações, você fica em casa a assistir blast, fica a saber que perdeste a miúda para um manifestante, para um estudante, perdeste. Ok? Porque os homens seguem a mulher por ela ser mulher, simplesmente por isso. Já a mulher segue os homens porque os homens são ou é inteligente, ou tem dinheiro, ou é bonito, ou é alto, ou é escuro, ou é claro. Mas os homens seguem as mulheres simplesmente por elas serem mulheres. Agora, quando uma mulher é inteligente, é líder, se interessa com os problemas globais, nacionais, essa mulher tem uma fila de homens. Portanto, se você, a tua namorada, foi a manifestações, saiba que as próximas manifestações, se voltares a ficar em casa, e ela ir, perdeste, meu irmão, confesso. A primeira vez que eu ouvi a frase não é esta Angola que nós sonhamos, penso que também ouvi de um cartaz de uma mulher. E hoje estamos aqui a ver essas meninas que aparentam ter 18 anos, 17 anos. Okay? Também os angolanos têm uma feição de muito pequeno, de muito crianças, mas têm idade grande. Esse aqui parece-me ser 17 anos, 18 anos, mas devem ter 20 e 21. Até 25 às vezes. Os angolanos são assim, tem uma fissura, não é uma façagem, vai lá, boa jovem, mas a idade está na frente. Somos o contrário dos europeus. Os europeus têm cara de mais velho, mas a idade é claramente pequenita. Quando vemos aqui jovens de 18 a 20 anos a irem para a rua com cartazes, o que estamos a dizer que o país está a despertar e as mulheres estão a despertar e perceberam que elas são as que mais sofrem quando o país tem grandes índices de desemprego, porque quando há grande desemprego, as mulheres tornam-se zungueiras, as mulheres prostituem-se, as mulheres têm os seus filhos, tornam-se bandidos e os homens fogem. E elas ficam sozinhas a aguentar a casa, os filhos e não só. No país há muito mais zungueiras do que zungueiros, porque as mulheres são as que mais sofrem quando o problema é desemprego. E elas, ao perceberem isso, ficam com medo e vão para a rua também fazerem a sua parte. Portanto, o país está a despertar do lado mais rígido. Atenção que durante muitos anos os homens também foram colocando muitas leis sobre as mulheres para não deixá-las voar. As mulheres com poder e conhecimento não são claramente uma coisa que se deve respeitar. Ponto. O governo angolano, penso eu, que tem falhado bastante quanto ao apoio social virado às mulheres, porque há governos, há países onde as mulheres solteiras têm apoio e as mulheres solteiras que têm filho
mães solteiras também têm apoios, né? No nosso país não vemos apoios às mulheres. E o único que resta para as mulheres é irem para a Zunga. E parece que todos nós angolanos temos uma prima, uma sobrinha, uma tia na Zunga. Se você não tem é porque, da tua família, alguém conseguiu um lugar ao sol e conseguiu empregar todos. Isso também é um problema quando eu consigo um trabalho no Ministério X e vou empregando toda a minha família. Eu prejudico duas vezes o país. Porque não crio, porque não produzo, porque quando os membros do Ministério são meus familiares, eu não exijo, eles roubam e nada faço. Prejudico o país. Quando os funcionários do Ministério são todos meus sobrinhos, não há produtividade. E tem mais, eu também não empreendo com o salário que recebo do Ministério, porque eu não empreendendo, também não crio empresas. Portanto, eu estagno o país duas vezes, porque não produzimos e nem sequer reinvestimos o que nós ganhamos na economia para podermos aqui empregar outras pessoas. Por isso é que é falha grande eu ir empregando todos os meus familiares. Podes empregar um ou dois, três, mas deixa outros por outras pessoas para não prejudicares o país três vezes. Ok? Ponto. Portanto, Angola precisa muito bem pensar a forma como poder apoiar as mulheres, porque, como eu estava a dizer, né, elas são aquelas que mais sofrem e são elas que cuidam das crianças. Né? Uma mulher que é zungueira não tem tempo para cuidar das crianças, para educar as crianças, acompanhar as crianças, porque ela vai para a zunga, volta cansada, descansa, volta, e não tem descanso, porque todo dia tem que trabalhar, se não trabalhar, passa fome. No entanto, quando vemos aqui jovens angolanos com cartazes perguntando ao presidente, você quer que eu seja puta? É isso que você quer. É uma filha perguntar ao pai, pai, você quer que eu seja isso? Eu só preciso que me des um emprego, eu só preciso que me dê uma formação, eu só preciso que me dê uma oportunidade. Você quer que eu seja isso? É uma pergunta muito forte e esperamos que esse cartaz aqui chegue ao PR ou então às pessoas mais próximas ao PR para que possam claramente tomar uma decisão em relação à forma como o governo tem olhado para as mulheres. Subsidiá-las é importante, apoiá-las é importante. Numa altura até, inclusive, que estamos a cortar subsídios, que era também um subsídio indireto às mulheres. Atenção, combustíveis, medicamentos, eram um subsídio indireto às mulheres, ok? Mas há países em que o transporte é subsidiado, as mulheres são subsidiadas, os combustíveis são subsidiados, os medicamentos são subsidiados, países desenvolvidos lá na Europa. Existem. E é normal isso, ok? Porque subsidiar é a ação social do Estado enquanto governa, ponto. Porque o Estado às vezes não consegue dar conta de todos os problemas sociais, não consegue identificar todos os pobres e ajudar, portanto, prefere ajudar de forma assim, a grosso, subsidiar os transportes. Portugal, por acaso, os comboios, autocarros, metros são subsidiados? Portugal não vai falência por causa disso? Claro, Portugal não tem banco central, não tem o FMI por cima. Mas Angola só está agora a pagar aqui pelos danos do passado, ok? As receitas de ontem dos petróleos nós não reinvestimos, ok? E Angola quer ser punido, e devia ser punido duas vezes mais, porque devia, ok, o FMI, eu aceito a sua orientação, mas eu não posso abandonar o meu povo, porque nesse momento eles precisam claramente de nós. Ponto. Então essa aqui seria a solução, o Estado pensar em forma de acolher as mulheres, subsidiando, criando programas de empregabilidade, de empreendedorismo às mulheres. Temos muitas zungueiras, por que não há programa de empreendedorismo às mulheres zungueiras? Temos muitas zungueiras, são empreendedoras. Por que não existe um programa? Se existe, não sei, peço desculpa, mas o número de zungueiras é assustador. E essas zungueiras, claramente, se as dessemos formação e um budget para começar, claramente empreenderiam em vários setores. E tem mais, precisamos criar estruturas, ok? Quando eu crio, por exemplo, um edifício, mercado, e eu vou financiando os comerciantes, não vai demorar para que aquele mercado se torne claramente um shopping ou então um centro comercial. Não vai demorar, ok? Estrutura, formação e claramente budget para iniciar. Precisamos estar dispostos a gastar dinheiro com essas questões para resolvermos problemas do futuro, porque crianças sem assistência hoje, sem pais e mães presentes hoje, são um problema amanhã para o país. Ponto. Em relação para já, que foi escorrido, né, pelos manifestantes ou pelos estudantes, eu não sei quais são os critérios que os estudantes em meia decidiram em relação aos partidos, podem aparecer com símbolos ou não sei quais foram os critérios, ok? Eu não veria nenhum problema os partidos aparecerem com essa camisa, dizerem, estamos aqui, solidários com vossa causa, somos Partido Unido, somos para já, somos liberais. Eu não via nenhum problema nisso, ok? Agora, preciso entender que se calhar existem regulamentos de manifestações, se calhar eles puseram alguns limites, porque eu acho que se também os partidos viessem, podiam dizer, eu estou aqui, sou para já, também estou a apoiar, estou com vocês, estudantes, eu estou aqui, seria bonito também, né?
Mas tem que respeitar que existem regulamentos, existem normas dos manifestantes, claramente poderão aqui definir quem pode e quem não pode. Mas também atenção, né? O Prajá tem problema vários com a Frente Patriótica, o Vucu também está sempre em polémicas, isso também pode contar bastante. Se calhar se fosse um outro partido, como a UNITA, por exemplo, não passaria por isso. E claro, nós vimos militantes da UNITA, há civis, sem serem identificados, se calhar ouviram a mensagem e se calhar lá havia claramente um regulamento. Eu não sei, espero que claramente, não sei se houve um regulamento, se há um princípio de que não se pode aparecer assim só estudantes, não sei, mas eu acho que as manifestações não podem ser, não vou dizer proibitivas, não devem ser seletivas. Vocês podem vir, vocês não podem vir. Então, se eu sou do MPLA e quiser participar, mas não posso, pode, mas não pode ser identificado. Ok, essa questão de ser identificado é que eu gostava muito de poder compreender da explicação dos próprios organizadores, porque para mim eu não vejo mal algum os partidos aparecerem com as suas próprias camisas, dizerem que estamos aqui. Pode parecer sim aproveitamento político, mas o que não é aproveitamento? Ser um partido político já é um aproveitamento, não é? Das oportunidades políticas, não é? O princípio da igualdade, de oportunidade política. Eu criei um partido, porque o país deu-me essa oportunidade de poder criar partido, entrei, pronto. É tudo oportunidades, ok? Mas tem que respeitar, né, o que é que os manifestantes definiram sobre essa questão. Mas penso eu que se fosse, se calhar, um outro partido como Unida, não sei se também passaria por essa condição, porque o para já está com imensos embrulhos, e se calhar também essa questão aqui. Agora, nós também manifestantes, nós estudantes, temos que ter um bocadinho de compreensão, ok? Porque a compreensão, a tolerância é importante, ok? Portanto, eu estou numa manifestação por uma causa, estou a gastar energia com outro partido que está nas manifestações. A tolerância faz-nos bem, porque se eu vim me manifestar, né, contra o governo, essas medidas do governo, aparece um para já também a manifestar-se, ok, pode estar com motivos próprios, mas não posso perder o foco da minha manifestação. Okay? É assim que nos desviam, facilmente. É assim que nos desviam. Depois que chegamos às manifestações, o palco agora fica o para já com os jovens, em vez de ser claramente o objetivo principal. Mas, como disse no princípio, respeito aqui a limitação, claramente, que se colocou em relação aos partidos políticos. Faz o like, meu chefe, subscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.